Meus queridos irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, amém? Amém! Louvamos a Deus porque Ele é bom e a sua benignidade, ela dura para sempre. Aproveitando que a igreja está sobre os pés, abram vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 3, versículo de número 21 ao 22. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 3, versículos 21 ao 22. Eu quero louvar a Deus pela vida da igreja que está nesse encerramento desta campanha. Que se abram os céus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus em 13:21 de Lucas. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como a pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Ou me comprazo. Repita comigo. Sendo batizado também Jesus. Sendo batizado também Jesus. Orando. O céu se abriu. O céu se abriu. O Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu Sobre Jesus. sobre Jesus. Em forma corpórea. Em forma corpórea. Como a pomba. Como a pomba. E ouviu-se uma voz: E ouviu-se uma voz. Tu és meu filho Tu és meu filho amado, amado. em ti Em ti me comprazo. me comprazo. Curve sua cabeça, não menosprezando a oração da serva do Senhor. Ó Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder. Vem com o peso da tua glória sobre este lugar. Onde tiver um demônio, onde tiver um tambor sendo batido, onde tiver demônios contra esta obra, impedindo que a oração seja ouvida, coloca o teu anjo para guerrear. Vai guerreando agora. Vai guerreando Miguel. Vai guerreando Jesus. Vai guerreando o Espírito Santo. Pai, em o nome de Jesus agora, abre os céus sobre este lugar. Que os teus ouvidos estejam abertos para a oração que se fizer neste lugar. Os teus olhos, que as pessoas passem e vejam esta porta aberta em nome de Jesus. Pode sentar, aplaudindo ao Senhor. Irmãos, às vezes a gente quer pregar e às vezes fazer a parte do pastor. E o certo é pregar, parte de pastor. Mas então eu quero abrir um parênteses antes de interpretar essa mensagem, que o evangelista José e a pastora Roberta, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, deu um exemplo muito grande, porque a palavra de Deus diz que quem gera ovelha é ovelha. Nós interpretamos a palavra assim, aprendemos. O pastor, ele cuida, ele pastoreia. Eu vinha orando para o Senhor e falou: Senhor, nós vamos fechar o ano sem alma, Senhor. Então que isso sirva de exemplo para nós, irmãos. Os pastores, tudo estava contra realizar aquele trabalho. A vida falou: ó, não ora por ele não. O Senhor José falou: não ora por ele não, que ele não gosta de oração. Ontem ele contou para nós, ele falou: não sou eu que não queria oração, foi minha filha que falou. E a filha dele é evangélica. Por isso eu já quero fazer esse parênteses aqui. Como que a gente erra, né, irmãos? Como cristão, como a gente erra? Isso é chamado de impedimento.
E como ele foi insistente, o evangelista orou, a pastora orou, o levita louvou, ele recebeu oração, tudo saiu. Ele pediu ontem nós sacramentamos, irmãos, que já é o trabalho do pastor mesmo. Perguntamos para ele se ele queria aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E ele disse: eu quero, já criei no meu coração, quero. E a nora dele pulou na frente e falou: também quero. Então, quando você vê uma responsabilidade cair, não é que o pastor está inventando obra, é que a seara é grande, são poucos os enfermos. Se tiver de fazer um culto na casa dele, ele não pode vir ainda, ele sempre está enfermo, ele tem um carro, não pode dirigir ainda. Como a sua nora, seu esposo não crente, ela vai conseguir congregar. Então, se ele autorizar a fazer um culto no lar, nós vamos fazer às quarta-feiras, 8 horas da noite. Isso assim é a obra de Deus, irmão. Não é que nós queremos, mas tem que deixar o pastor sozinho, não. Por isso que o pastor corre. E às vezes a gente fica preocupado, o pastor com muito trabalho, é assim mesmo a obra de Deus. Então, 2 almas para o reino, irmão. Agora nós temos que cuidar. Vai deixar lá? Eu falei para ela, para a Poliana: olha, você tem, Poliana mesmo, né? Ó, você tem agora de congregar. É claro que eu quero que você congregue conosco, a Assembleia de Deus Pentecostal do Brasil. Então, irmãos, glória a Deus, o seu Hélio está com convicção, irmão Hélio, de que depois de 27 anos seguindo a Buda, Siddhartha Gautama, que alcançou o Nirvana, e o Nirvana levou ele para um lugar terrível, ele aceitou ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, e disse que quer vir para a igreja. Glória. Vamos entrar então agora na parte, fez a parte pastor, agora eu vou entrar na parte de pregador na palavra de Deus. Esse versículo que nós lemos, irmãos, diz respeito ao batismo de Jesus. Eu vi nos evangelhos sinóticos, tanto Marcos quanto João, que também trazem uma narrativa sobre esse céu que se abriu naquele lugar. Mas a melhor interpretação que eu preferi foi a de Lucas. Lucas, ele traz uma narrativa através da vida de João Batista, através da sua pregação, o seu testemunho, e traz as personagens desta mensagem, cujo título é O Céu se Abriu. Para encerrarmos esta campanha, o céu se abriu. Alguém vai dizer: ah, mas o céu se abriu porque o Filho de Deus estava lá sendo batizado. Nós vamos aprender que não foi só por isso, que nós hoje, em pleno século 21, podemos também provocar fenômenos da natureza para que o céu se abra sobre nossa vida, através de uma adoração, através de um momento difícil que estivermos passando. Os céus podem se abrir sobre nossas cabeças. Então nós estaremos dividindo aqui e aprendendo alguns temas. Lucas, no seu capítulo 3, ele traz alguns personagens. Por exemplo, ele fala que Tibério César, ele era o imperador já por 15 anos. Era o 15º ano de Tibério César. Imagina, irmãos, a gente não aguenta aí às vezes um político durante 4 anos como governador, como presidente, como prefeito. E os imperadores assassinos ficavam tempos e tempos no poder, como Tibério César já estava 15 anos no poder. Tibério César era o imperador. Pôncio Pilatos era o presidente da Judéia. Herodes, um dos tetrarcas, porque não era apenas o tetrarca, porque tinha os seus irmãos. Herodes era o tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe, o tetrarca da Itureia.
e da província de Traconites. E o outro, seu irmão Lisânias, era o tetrarca de Abilene. Os sumos sacerdotes eram Anás e Cafás. Então o irmão sabe que quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, houve a morte dos meninos hebreus. Jeremias até compôs uma lamentação. E a lamentação de Jeremias, ela voltava para os tempos de Jesus. Quando vamos direto para a lamentação de Jeremias, às vezes nós não compreendemos. Aí quando nasceu Jesus e houve a perseguição, podemos então entender a lamentação de Jeremias, porque ele falou: houve-se um clamor em Ramá. Raquel chorava pelo seu filho sem querer ser consolada, porque mas não existia. E tiveram três personagens que fugiram. João Batista foi para o deserto. O Senhor Jesus Cristo, ele foi para o Egito. E Natanael foi escondido em folha de figueira. Todos estavam naqueles momentos da morte dos meninos hebreus. Passado o tempo, passa-se os 3 anos, passa-se a perseguição dos meninos hebreus. João Batista, ele aparece pregando no deserto. E a pregação de João Batista era simples: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E com a pregação de João Batista, muitos se convertiam e muitos se arrependiam. Então João recebe o apelido de Batista, porque ele começa então a batizar. E quando João vai batizar, aparece também o Senhor Jesus para ser batizado. Aí João olha para o Senhor Jesus e fala: não, porque tu vens a mim, eu que tenho que vir após ti. Aí o Senhor Jesus Cristo, ele fala para ele: você precisa me batizar. Antes disso, João Batista já dava o testemunho do Senhor Jesus. Porque perguntavam para ele: és tu Elias? Quem és? Ele falava: olha, eu não sou Elias, eu sou a voz do que clama no deserto: preparai o caminho, endireitai as veredas. Mas o que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias, de suas alparcas. Aí quando João Batista vai batizar o Senhor Jesus, e nós estamos pregando sobre o título: quando o céu se abre. Eu já quero dividir para a igreja: o céu se abre quando, em primeiro lugar, a obediência. Repita comigo: a obediência. A obediência. Por isso que João, não querendo batizar Jesus, ele batiza Jesus por obediência. Mas também o céu se abre quando há oração. E pela obediência em que João Batista batizou Jesus, o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba sobre Jesus, e ouve-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado em que me compraram. Interessante, né? Está lá João, está lá Jesus para ser batizado, desce o Espírito Santo e vem o Pai. Olha, a Trindade sempre dando testemunho. A Trindade sempre junto: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um completando a obra em outro. Tudo por causa do quê?
da obediência. Se João não tivesse batizado, o Senhor Jesus naquele momento ele não veria, apesar de João sempre ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que quando Maria visita Isabel, Isabel já estava grávida de 6 meses, e o menino aí já salta no ventre de Isabel, quando vê que a graciada, que seria a mãe do Salvador, Maria, seria a mãe de Jesus. João Batista desde, cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe, já começa a saltar ali. Eu quero dizer para a igreja, para ser cheio do Espírito Santo, irmãos, a gente pode ser cheio desde pequenininho. A gente já pode aprender a palavra desde pequenininho. A gente já pode tomar posse da palavra com pequenininho. Os pais não querem, você criança já pode querer. Você não precisa seguir o exemplo do seu pai. Você siga o exemplo do seu pai e da sua mãe. Quando há um exemplo, se não o exemplo do pai e da mãe, o pai e a mãe conhece a palavra, não quer ser Jesus, não ser com criança, você pode ser cheio de Espírito Santo. Você pode ser um pregador da palavra de Deus, dando testemunho, mesmo seu pai e a sua mãe querendo ser pregador da palavra, sem dar testemunho, porque tem gente, pastor, que não dá testemunho, quer ser pregador da palavra de Deus. Eu não deixo. Para ser pregador da palavra de Deus, tem que dar testemunho. Para estar usando desse microfone, tem que dar testemunho. Louvado o nome do Senhor. Tem pessoas que dizem assim, ó, eu conheço o Evangelho, eu já sei de tudo. Tem um hino que diz, eu já falei aqui, ó, você é filho de crente, mas não é filho da luz, porque nasceu no Evangelho, mas não aceitou Jesus. No caso dos pais que são filhos de Deus, seus pais são filhos de Deus, mas porém você não é. O caminho do inferno, não que comprou um terreno, palmilhando está aos seus pés. Mas não pense que o Senhor te dará por inocente, porque você conhece a palavra. Você não é inocente. Você pode ser o maior exemplo sendo jovem. Ah, pastor, mas meus pais não estão na igreja. Não importa. Você será um jovem cheio do Espírito Santo. Oh, meu pai não prega, mas você vai pregar, porque o Espírito Santo que impeliu está sobre você para pregar. Olha, meus pais não louvam, mas você pode louvar, porque o Espírito Santo te ensinou a louvar. Maravilhoso Deus. João Batista era assim desde 6 meses de idade. Repita comigo. João Batista era uma bênção com 6 meses de idade. Não precisa repetir agora. João Batista já sabia quem era Cristo desde 6 meses de idade. João Batista já era cheio do Espírito Santo desde 6 meses de idade. Ó, João Batista já adorava desde 6 meses de idade. É uma vida dedicada ao Evangelho. Por isso, então, quando ele vai batizar, importava que o Espírito Santo fosse descer ali, né, meus filhos? Louvado o nome do Senhor. Eu disse, irmãos, que o céu se abre quando há oração. Eu disse aqui que você também e eu podemos fazer com que o céu se abra. Quando o céu se abre, irmãos? Quando oramos. A palavra de Deus diz que com a nossa oração nós entramos no Santo dos Santos, porque antes não podia. Colocamos uma testemunha aqui, uma das personagens desta mensagem, Anás e Caifás. Era para ser os somos sacerdotes da ordem de levitas de Arão, de Eleazar, de Itamar, os levitas da casa do Senhor, Asaías. Quantos? Eles eram da ordem, mas Anás e Caifás não é um exemplo de somos sacerdotes. Então, no santuário, no tabernáculo, existia um véu muito grosso que separava o lugar santíssimo. Até o sacerdote, eles tinham que entrar com uma cordinha, porque se eles tivessem pecado, eles iam ser fulminados ali mesmo, e alguém teria que puxar a sua corda. Iam bater os sinos que estavam sobre ele ali, chacoalhar o corpo morto ali, e ele não ia responder. Aí não podia entrar, tinha que tirar com uma cordinha, puxar. Não entrava no lugar santíssimo, porque existia um véu bem grosso. Quando o Senhor Jesus Cristo morre, o véu do santuário
É rasgado de alto a baixo. Quer dizer, não há mais separação. Não há mais separação entre o homem e Deus. Então a sua oração pode chegar no céu qualquer de nós. Por isso que o Senhor Jesus Cristo ouviu um aleluia aqui, ó. Por isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou-nos a oração dominical. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí adoramos ao Pai. Agora vamos para a provisão de alimento para o filho. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí vamos para a parte de perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ó, tem muita gente que quer receber perdão de Deus, peca à vontade, quer receber perdão de Deus, mas não quer perdoar o seu irmão. Não. Lembra aquele hino? No momento que aceitei o meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei perdão e agora não sinto mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, ó. A tentação não vem porque nós pedimos. Então nós oramos para o Senhor, não deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas, irmãos, o céu se abre então quando nós oramos ao Senhor. Quantas vezes você pode fazer reflexão? Quantas vezes você tem orado para o Senhor? A causa é impossível, mas não ora para o Senhor. Nós estamos aqui para ajudar um outro, mas você tem que orar para que o céu se abra na sua vida. Pastora, minha casa está difícil. Então você tem a oportunidade de orar ao Senhor. Olha que coisa linda. Oh, que coisa linda, irmãos, orar ao Senhor, ter a oportunidade de orar para o Senhor, falar com o Espírito Santo. Sempre estou ensinando os irmãos a falarem com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele quer se relacionar. Aleluia. E às vezes nós perdemos a oportunidade de fazer com que o céu se abra. Irmãos, mas o céu se abre também quando há poder. Aleluia. Pergunte, pastor, quando há poder então? Pergunte para mim. Quando há poder? Não, quero toda a igreja, não é só o pastor que quer ler, não. Pastor, quando se há poder? Pergunte para mim. Quando o Espírito Santo desce. Aleluia. Quando você estiver orando, o Espírito Santo vai falar: fique um pouquinho mais comigo. Ora um pouquinho mais comigo. Louve um pouquinho mais. Louva comigo um pouquinho mais. Leia um pouquinho mais a Bíblia, o Espírito Santo vai falar. Vai te conduzir quando você estiver montando a mensagem da palavra de Deus. O Espírito Santo vai falar: esqueça aquele problema, fica um pouquinho mais comigo. Aleluia. O Espírito Santo vai te dizer: olha, conta para mim o que está acontecendo. Quantas vezes eu falei com o Espírito Santo tem uma causa impossível. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo não deixou passar a noite a resolver o meu problema. Aleluia. Ele que fala: conte para Deus o seu problema. Nós precisamos falar com o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, eu preciso ir, mas eu não vos deixarei órfão. Estou sempre pregando isso, irmãos. Eu estou sempre pregando. Se o Senhor Jesus Cristo foi, porque Ele deixou alguém, e esse alguém é o Espírito Santo. Aleluia. Quantas vezes não oramos e não falamos com o Espírito Santo? Mas fala nessa noite: Espírito Santo, eu sei que Tu és uma pessoa e eu quero relacionar. Eu quero relacionar contigo, Espírito Santo. Então você vê que o poder que acontece na sua vida, o céu se abre sobre sua vida e você vai começar a ver de uma maneira diferente. Você vai começar a enxergar o mundo de uma forma diferente. Você vai começar a enxergar o Evangelho da forma. Foi que o Espírito Santo trabalhou. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Ou você acha que convenceu o seu Hélio, hoje chamado irmão Hélio, para dizer: eu só confio nesse Jesus. Jesus é maravilhoso para mim. Não falou o pastor Valdirene? Não falou o evangelista José? Não falou o pastor Roberto? Aleluia, glória a Deus. Testemunha quem é de Deus, quem é de Deus. Quem recebe, irmãos, a orientação de Deus. 27 anos seguindo o Buda. E as filosofias de Buda são maravilhosas.
Siddhartha Gautama fez muito bem, não criticamos o bem que ele fez. Maravilhoso. Mas é igual os pregadores pregam, né? Quando o primeiro pregador usado por Deus falou, os outros depois imitaram. Quando se vai no túmulo de Siddhartha Gautama, lá está escrito: aqui está o túmulo de Siddhartha Gautama. Quando vai lá onde foi sepultado Ellen White, está escrito: aqui está o túmulo de Ellen White. Nem vou prosseguir porque os irmãos já sabem o contexto. Mas quando vai no túmulo de Jesus, diz: ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. Por que procurais um vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui. Aleluia, grande Deus. Aleluia. Poderoso, Aleluia. Irmão, mas sabe quando o céu se abre? Quando há a palavra de Deus. O céu se abriu no tempo que Jesus foi batizado, porque ouviu de uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado, a quem me compraram, a ele ouvi. Por isso que estamos pregando ainda sobre ele até hoje. Glória a Deus. E a palavra não se acaba. Não nos cansamos de falar de Jesus. Ah, pastor, mas encerrou por aí? Encerrou no Pai, no Filho e do Espírito Santo? Não. O céu se abre quando há compromisso. Olha, este é o meu filho. O céu se abre quando há amor. Este é meu filho amado. Mas o céu se abrirá também quando Jesus voltar. Ele próprio disse, o próprio Jesus Cristo disse para terminar. Eu já quero concluir aí louvar, pastor. A senhora não escalou, quer louvar, depois a senhora escala alguém para contribuir. Vereis, vou louvar no meu tempo, vereis o céu aberto. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou: olha, vereis o céu aberto, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E algo maravilhoso. Os irmãos pensam que ia ficar só com Jacó a ler na visão da escada de Deus, o anjo subindo e descendo do céu? Não. O Senhor Jesus Cristo falou. Pega o microfone aí, pastor José. Eu sei que você fica bravo, mas vai louvar comigo aí. Usa essa voz ungida aí. Glória a Deus. Então, irmãos, aconteceu com Jacó e vai acontecer de novo. O céu vai se abrir e nós veremos os anjos de Deus sobre os filhos do homem, e nós subiremos também. O céu vai se abrir sobre nós. No futuro, pastor, pode se abrir agora. A cada momento da nossa vida, o céu pode se abrir. Continuamos pregando, gerando ovelhas, convidando as vidas para a igreja. Tem lado, irmãos, que a gente é tipo: pastor, mas para a ovelha não, você pode convidar. Está vendo que aquela ovelha está ali cambaleando ali, convide para a casa do Senhor. Olha que lindo estava o trabalho domingo. O céu desceu, porque todos estavam dispostos a adorar, casa cheia. Assim como está hoje, casa cheia. Deus está se agradando da sua vida aqui essa noite. Vai ser um memorial. Mas eu quero terminar esse céu se abre falando deste coxo que estava ali na Porta Formosa. Coloca, tá com letra aí, pastor? Tá com letra aí ou não vai entrar com letra? Não, pastor, coloca uma letra aí para nós e vamos adorar. Você não vou pedir para ele ficar de pé, não. Se você estiver no meio, que o Espírito Santo falar, louvado o nome do Senhor. Mas vamos orar, vamos louvar o Senhor. Mas posso soltar aí, pastor? Eu nem